Olá, meus queridos, graça e a paz, Senhor Jesus. Eu não sei qual é a hora que você está vendo esse vídeo, não sei se é bom dia, boa tarde ou boa noite, mas eu quero que, independente do horário, você seja alcançado pela graça do Senhor, que você e sua família todos possam transbordar e viver esse tempo de maravilha com o nosso Deus. Amém? Seguindo nesse projeto que nós temos executado, que é o intuito de despertar a nossa mente, despertar a nossa vida para termos o hábito de meditarmos na palavra do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez e hoje nós estaremos trazendo uma meditação no Salmo número 9. Temos seguido desde o Salmo 1 e hoje estamos no Salmo 9 e é mais um Salmo de Davi. Davi que era especialista em adoração, Davi que era especialista em glorificação do nome do Senhor. E este Salmo número 9, eu espero que você já tenha lido ele. Se você não leu, aproveite para poder ler, para que você possa entender e acompanhar a nossa meditação. Então, é mais um salmo onde nós vamos aprender algumas lições acerca da adoração. Davi, como nós bem sabemos, desde muito cedo, ele louvava o Senhor e ele tinha isso já dentro de si, ele tinha prazer em adorar, tanto que a sua adoração era conhecida. Tanto quando Saul estava ali atormentado por demônios, a fama de Davi como o exímio adorador já era conhecida. Tanto que buscaram Davi para Davi tocar sua harpa, adorar a Deus diante de Saul, e através da adoração de Davi, o espírito mau de Saul era repreendido. Tamanha importância que tem a adoração. Só que a adoração, para poder chegar nesse nível, ela tem que ser feita de uma maneira especial. E esse Salmo número 9 traz para nós algumas lições referente à verdadeira adoração. E a primeira grande lição que eu vejo aqui já é aqui no verso 1, quando Davi ele diz assim, eu te louvarei. Uma coisa que eu aprendo aqui é que a adoração ela tem que começar no nível particular, no nível pessoal. Não adianta nós queremos impor a adoração a alguém sem antes nós sermos adoradores. Não adianta eu querer ensinar adoração se eu não sou um adorador. Então Davi aqui ele começa nesse verso 1 dizendo, olha, eu te louvarei, eu vou fazer isso, eu vou adorar, eu vou engrandecer o teu nome. Então nós temos que entender que antes de qualquer coisa, antes de nós querermos que o povo adore, antes de nós esperarmos que o mundo venha adorar a Deus, nós temos que ser o adorador. E a segunda lição que eu vejo ainda nesse mesmo versículo é a maneira que nós adoramos. Porque aí Davi ele começa a falar, olha, eu te louvarei de todo o meu coração. E aqui nós vamos à segunda lição. A primeira é que eu tenho que ser adorador. A adoração tem que começar em mim. Agora, em mim, ela não pode ser superficial. A adoração ela tem que ser profunda. A adoração ela tem que ser intensa. Ela tem que ser algo que venha frutificar do mais íntimo do nosso ser. Lembra quando Jesus falou, lá na frente ele diz, olha, muitos me louvam com os lábios, está em Mateus capítulo 15, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, nós aprendemos aqui com Davi que a adoração ela é fruto de um coração sincero. E muitas das vezes, sabe, nós vemos aí tantas apresentações bonitas a Deus, tantos cânticos lindos, instrumentalidade perfeita, impecável. Né? Só que nós vemos que às vezes parece que o homem é o centro. Parece que aquela adoração não passa de mera apresentação feita de um exterior para simplesmente agradar o homem. Agora Davi ele traz para nós aqui justamente esse aspecto. A adoração ela começa dentro de um coração sincero. Como Jesus falou lá com aquela mulher samaritana que o Pai procura os verdadeiros adoradores. E o interessante é que se ele procura os verdadeiros, é sinal que existem os falsos. E o que torna a pessoa um verdadeiro adorador? Eu acredito que é na origem de onde vem o louvor.
De onde tem saído o louvor que você tem dado a Deus? De onde tem saído a nossa adoração? Ela é fruto de lábios ou é fruto de um coração sincero? Então, só nesse primeiro versículo aqui nós temos aqui pelo menos 3 lições. A primeira, que a adoração ela começa no âmbito particular, no âmbito pessoal. A segunda, que ela é fruto de um verdadeiro coração sincero. E a terceira lição que nós vemos aqui é que contar, anunciar as maravilhas de Deus é parte da adoração. Sabe, quando eu estava aqui meditando, eu comecei, a imaginar Davi na roda de amigos ali. De repente ele conversando sobre o reino, conversando sobre algumas coisas, e de repente ele solta olha só, mas você viu como nosso Deus é bom? Ele conversando com um amigo e de repente ele traz a lembrança, olha, você lembra daquela vitória que Deus nos deu? Ou seja, o anunciar das maravilhas de Deus era um dos métodos que Davi tinha para expressar sua adoração. Entenda bem, adorar a Deus não é só cantar louvores. Não, Davi está dizendo que anunciar as grandezas de Deus faz parte também da adoração. Então entenda, quer adorar a Deus de verdade? Quer realmente transmitir esse louvor? Faça com que ele saia do seu coração, não apenas dos seus lábios. Mas não apenas cante louvores, use o anunciar da palavra de Deus como adoração. Era o que Davi aqui fazia. Vamos aprender com aquele que era um exímio adorador, aquele que adorava a Deus de uma maneira especial. Davi, para nós, ele é sim um professor. E ele é quem nos ensina como é que se processa a verdadeira adoração. Agora, a quarta lição que eu vejo nesse salmo aqui é acerca da fonte da adoração, ou seja, a motivação da adoração. É no versículo 2, ele diz o seguinte: em ti me alegrarei e exultarei o teu nome, ó Altíssimo. Sabe, queridos, nós temos hábito de adorar a Deus nas circunstâncias e pelas circunstâncias. Na maioria das vezes as pessoas cantam porque receberam vitória, porque receberam bênçãos, como se o resultado da bênção fosse o motivo da adoração. Isso que eu vou falar para você não quer dizer que você não tem que adorar quando receber uma bênção. Não, de maneira nenhuma, você tem que adorar sim. Só que a fonte da sua adoração não pode ser uma circunstância, não pode ser uma vitória ou uma situação boa da sua vida. Embora você adore a Deus nas situações boas, mas a fonte da sua inspiração tem que ser o próprio Deus. Não, você não pode adorar a Deus por causa das circunstâncias. Você tem que adorar a Deus independente das circunstâncias. Davi aqui ele mostra que, olha, no verso 2, em ti me alegrarei. Olha que coisa linda. A fonte, a inspiração da adoração que Davi dava a Deus era o próprio Deus. Era o próprio Deus. E é inevitável a pergunta: qual tem sido a fonte da nossa adoração? Nós estamos adorando a Deus só porque estamos sendo abençoados? Estamos adorando a Deus porque estamos precisando de algo? Ou estamos adorando a Deus porque estamos enxergando quem Ele é de verdade? Deus tem sido o motivo da nossa adoração? Olha, Davi ele dizia: em ti me alegrarei. Mas só que esse salmo aqui é um salmo já desses salmos médios, não é tão pequeno. Ele traz para nós aqui outras lições interessantes também, ainda dentro do aspecto da adoração, que eu vejo era o tempo da adoração. O tempo, quando eu digo, não é o tempo de relógio, mas a época da adoração, o aspecto da linha do tempo da adoração, que nós vamos ver que Davi olhava tanto para o passado, para o presente e para o futuro. Nesses 3 aspectos do tempo, Davi via razões para adorar a Deus. Ou seja, Davi adorava a Deus quando ele olhava para o passado. No verso 3 diz o seguinte: pois ao retrocederem os meus inimigos tropeçam e somem da tua presença. Ou seja, Davi ele olha para o passado para poder adorar a Deus. Ele olha para as coisas que Deus já havia feito e via nas vitórias razão para adorar a Deus.
Só que Davi também, ele olha para o presente. Aqui no verso 4, que diz assim, porque defendes o meu direito e a minha causa. Ou seja, tu cuida de mim no presente, tu está agindo em mim agora. Olha, Davi olhava para o passado, olha, o Senhor já fez isso. Davi olha para o presente, Deus, tu estás fazendo isso. E também no verso 7, Davi olha para o futuro. Ele diz o seguinte, mas o Senhor permanece e o seu trono para sempre, ou seja, o seu trono eternamente. Entenda bem, meu querido, não tem como nós não adorarmos o Senhor. Se nós olharmos para trás, vamos achar razão para adoração. Se nós olharmos para o presente, vamos ver Deus no presente. Se olharmos para o futuro, Deus está lá também. É por isso que você não deve ser moldado pelas circunstâncias. Use todas as circunstâncias para adoração. Seja do passado, adore. O presente hoje, adore. Quando olhar para o futuro, adore também, porque Deus, ele é o Deus do passado, é o Deus do presente, é o Deus do futuro. Então entenda que em todos os aspectos do tempo temos razões para adorar o Senhor. Agora uma coisa interessante é o seguinte, que a adoração ela começou na vida de Davi no âmbito pessoal. Quando ele disse no começo do Salmo, eu te louvarei. Só que quando ele desenvolve a adoração, quando a adoração dele amadurece, aí essa adoração já sai dele, ou seja, e ele quer não apenas ele adorar, mas ele quer contagiar as outras pessoas. Como por exemplo no verso 11, aqui já não é só ele, aí ele fala o seguinte, olha, cantem louvores ao Senhor, que habita em Sião, proclame entre os povos o que ele tem feito. Sabe o que eu vejo aqui? É o seguinte, quando a adoração ela se desenvolve no nosso ser, quando ela começa por nós e ela se torna verdadeira, se torna uma adoração madura, essa nossa adoração ela vai contagiar outras pessoas também, sabe? Mas isso só acontece quando primeiro ela partiu de mim, ela começou em mim. É por isso que quando nós vamos à igreja, meus queridos, entenda bem uma coisa, nós somos o templo de Deus, nós somos a habitação do Espírito Santo. Deus não habita em quatro paredes, mas quando nós vamos à igreja, nós temos que ir reunindo os nossos cultos. E cada pessoa dentro da igreja é uma adoração individual, embora nós cantamos na coletividade. Cantamos ali com um grupo de louvor, cantamos ali com a congregação inteira, mas só que o louvor ele começa na vida de cada um dos que estão ali. A partir do momento que ele acontece de uma forma verdadeira na vida de cada um, aí sim que ele vai contagiar as outras pessoas. Aí as outras pessoas vão ver na nossa adoração motivos para adorar a Deus. É o que Davi está fazendo aqui. Ele começou a adorar a Deus na sua vida particular, no seu âmbito pessoal, e através dessa sua adoração, ele estava motivando as pessoas para também adorarem a Deus. Aí ele começa a apontar para as pessoas, olha, ele diz o seguinte, no verso 11, cantem louvores ao Senhor que habita em Sião, proclame entre os povos o que ele tem feito. Você consegue entender que aquilo que levou Davi a querer incentivar as pessoas a adorarem é porque ele entendeu a adoração. Ele enxergou em Deus o motivo da adoração. E isso é uma coisa maravilhosa. E quando nós seguimos ainda aprendendo com Davi acerca da adoração, nós vamos ver aqui também outros pontos interessantes, que quando a verdadeira adoração acontece, nós vamos reconhecer alguns pontos. E no verso 13, e Davi ele diz o seguinte, compadece-te de mim, ó Senhor, e vê a que sofrimentos me tem... Compadece-te de mim, Senhor, vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Sabe o que eu vejo aqui? Quando nós conseguimos alcançar a verdadeira adoração, algumas reações nós vamos ter dentro de nós. E a primeira reação que eu vejo aqui de Davi é que, independente das situações, ele sempre reconhecia a sua dependência de Deus. O verso 13 diz, ele fala assim, tenha misericórdia de mim, ou seja, compadece-te de mim, Senhor. Queridos, não tem como um adorador não sentir-se dependente de Deus. A verdadeira adoração leva-nos a essa consciência, olha, eu dependo de Deus.
E Davi, independente das situações que ele tinha, se era de vitória, se era situações de perseguição, se era de angústia, se era de alegria, ele sempre demonstrava a sua dependência de Deus. A adoração te leva a entender isso. E Davi entendia isso muito bem. Segundo aspecto que eu vejo aqui que acontece quando alguém adora a Deus de verdade, a pessoa reconhece a justiça de Deus. No verso 16, ele diz assim: o Senhor se dá a conhecer pelo juízo que executa. Olha só, essa adoração que fluía do coração de Davi fazia ele confiar que Deus é justo. Embora que os inimigos se levantassem, embora que os ímpios proclamassem as suas iras, que os ímpios se revoltassem, Davi sempre confiava na justiça de Deus. Davi descansava, porque sabia que o nosso Deus, ele não é um Deus injusto. Deus, ele tem a sua maneira de agir, e por mais que às vezes nós queremos ser o executor da justiça, Davi, ele enxergava, não, Deus, ele é um justo juiz, ele vai executar a justiça. Então a adoração, ela gerava confiança na justiça de Deus, e não somente na justiça, mas também, como você vai ver no versículo 18, a adoração gerava confiança na justiça de Deus, como nós vimos no verso 16, e no 18 ele diz o seguinte, olha, pois o necessitado não será esquecido para sempre, e a esperança dos aflitos não será frustrada perpetuamente. Aí sabe o que eu entendo aqui nesse texto? É que a adoração gerava confiança, primeiro, no juízo e na justiça de Deus, e também na providência de Deus, no caráter de Deus. Davi expressava aqui o seguinte, olha, o necessitado não vai ser abandonado, ele não vai ser esquecido, ainda que muitas das vezes nós entendemos que o socorro está atrasado, está tardio, mas Davi não, Davi ele confiava no caráter justo de Deus. Davi confiava na bondade de Deus, que Deus não estava alheio às situações que eles estavam vivendo. Então entenda bem, meu querido, esse salmo é um salmo muito rico que nos ensina verdadeiras e valiosas lições acerca da adoração. Entenda bem, adoração é muito mais do que cantar. Adoração não é simplesmente nós entoarmos canções a Deus. Adoração ela é um estilo de vida. Adoração não é o fruto de um lábio. Adoração é fruto de um coração. Esse salmo trouxe para nós muitas lições, então só para poder você recapitular algumas delas, eu vou trazer aqui de volta uma síntese. Primeiro, a adoração começa no âmbito particular. Começa em você. Você é o altar. Não adianta você querer impor que alguém adore sem antes a adoração começar em você. Davi falou, eu te louvarei. Segundo, a adoração ela nasce no fruto de um sincero coração. Davi ele disse, eu te louvarei de todo o meu coração. Não adianta você cantar com os lábios se o seu coração não estiver ali. Não adianta você tocar lindamente se o seu coração não estiver ali. Não adianta você pregar, não adianta você fazer obras para o reino de Deus se o seu coração ali não estiver. Enquanto o coração não está presente, a adoração não acontece. Você pode apresentar canções lindas, mas a adoração não aconteceu. A adoração ela surge no coração, ela nasce de um verdadeiro coração. E a terceira coisa que nós falamos também é que Deus é o motivo da adoração. Deus, ele é a fonte da adoração. É em Deus que tudo começa, por mais que as circunstâncias sejam boas e nos levem a adorar, não é pelas circunstâncias que nós adoramos por quem Deus é. E anteriormente a isso, eu disse também que anunciar a grandeza de Deus, anunciar a bondade de Deus, é uma das maneiras de adoração que Davi expressava. Ou seja, por onde ele andava, ele falava das maravilhas de Deus, ele falava, anunciava de Deus. E outra coisa que nós vemos é que em todo aspecto do tempo, Davi tinha razões para adorar a Deus. Se ele olhava para o passado, ele encontrava razões. Se olhava para o presente, encontrava razões. Se ele olhava para o futuro, ele encontrava razões para poder adorar a Deus.
E quando isso tudo acontece, aí sim, é a hora que Davi, ele pega a sua adoração e quer contagiar as pessoas. É onde ele convida as pessoas para adorar. Por quê? Porque ele já se tornou um adorador. Agora ele convida as pessoas para adorar. E essa adoração traz o reconhecimento da dependência de Deus, traz reconhecimento acerca da confiança de Deus, reconhecendo que Deus é justo. E a verdadeira adoração gera em Davi, gera em nós o que? A convicção do caráter de Deus, a confiança no caráter de Deus, que Ele socorre o necessitado, Ele não abandona aquele que é aflito. Amém? Que Deus abençoe você. Esse foi um salmo, tinha bastante lições. Se fôssemos detalhar aqui, o nosso tempo já chegamos em 20 minutos. Eu sempre tentei ver se fazia vídeos de 10 minutos, mas eu tenho essa dificuldade. Mas agradeço pela paciência e peço que você continue meditando na palavra do Senhor. Não leia apenas, sabe? Mastigue, medite na palavra do Senhor. Faça como Jesus falou, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se você seguir esse conselho, você vai crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Não é, você acumular informação. Não é acumular informação. Como eu disse já anteriormente, em outro vídeo, não estou aqui para te passar informação. Eu quero te motivar, te incentivar a estudar a palavra de Deus. Não no sentido acadêmico, propriamente dito, mas sim no sentido de devocional. Leia, medite, se alimente, mastigue, pense naquilo que você está lendo. Extraia lições para a sua vida. Eu tenho certeza absoluta, não tenho dúvida nenhuma, que resultados espirituais irão aparecer se assim você fazer. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus, que tenha um bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei a hora que você está vendo esse vídeo, mas que a graça do Senhor alcance você e toda a sua família, tá bom? Fique na paz e nos vemos amanhã, se Deus assim permitir.